jogador que é titular, que tem potencial, que os clubes estão de olho. Eu acho que o Flamengo, se trouxer, é um baita de um reforço. Rosinho, eu acho que vão jogar juntos, sim, ele vindo. E aí o Tite vai mostrar pro Bielsa aqui, ó. Pode colocar junto lá na seleção do Uruguai que funciona. O Bielsa vai olhar e vai ver. A pergunta é o seguinte: De La Cruz e Arrascaeta podem jogar junto no Flamengo? O Flamengo está muito perto, sim, de contratar o De La Cruz, e o próprio Flamengo já deseja que o De La Cruz esteja no Flamengo, né, a partir do dia 8 de janeiro. Então, a partir do dia 8 de janeiro, né, é a reapresentação dos jogadores no CT Ninho do Urubu, e o Flamengo já conta com o jogador, vamos dizer assim, né, já conta com o jogador no dia 8 de janeiro, quando os jogadores se reapresentam das férias, né. Então é aquilo, é um jogador fora de sério, e na minha visão, acho que os dois uruguaios aí, né, pode tranquilamente jogar junto no Flamengo e também na seleção uruguaia, né. Mas a pergunta é a seguinte que eu faço para vocês: qual seria o seu meio de campo ideal para o Flamengo em 2024, né? Contando já com o De La Cruz, né? O Flamengo está negociando com outros jogadores aí também, que a gente vai falar aí no vídeo, mas deixa a tua opinião, meio de campo ideal para 2024 já com o De La Cruz. Deixa a tua opinião e o seu like também ajuda demais, e vambora mais um vídeo aí, tamo junto. Olha aí, ó. Eu quero saber o que vocês compreenderam dessa entrevista. Vou começar até com você, Mauro, que já meteu um isso aí. Você viu quando você chamou o Flamengo no jogo? Eu falei, é bom buscar logo, porque tem mais interessados. Exatamente o que fala o Ele técnico. não diz que vem para o Flamengo, ele diz que vai sair, né? Ele fala assim, pela qualidade que o jogador tenha e por esse valor de multa, que ele não cita ali, mas ele já subentende-se isso, e alguém vai vir buscá-lo, ou da Europa, ou do Brasil, ou de qualquer lugar. Então, ele parece não contar mesmo com o De La Cruz pro River no ano que vem. E elogia, o cara é defensivo, o cara é ofensivo, o jogador faz múltiplas funções. Então, eu tô olhando a idade dele aqui, 26 anos, faz 27 em junho, porque ele é jovem, mas pro mercado europeu forte, né, de primeira prateleira, como a gente costuma chamar, ele já não é mais tão jovem. Sim, mas não estamos cheios de técnicos, de presidentes novos no Brasil, falando tanto em contratações aqui ou ali. Está todo mundo precisando reforçar. É São Paulo, é Corinthians, é Flamengo, é Palmeiras, enfim. O Santos não traria um jogador caro desse jeito. Aí o Vasco agora com o novo administrador, Alexandre. Enfim, tem mercado aqui no Brasil. Vamos ver quem tem essa bala. Agora, o Flamengo já o procurou desde o ano passado. É uma coisa antiga, que não renovou. Aí não. O River pediu para ele ficar por causa da Libertadores e tal. Então, possivelmente, ele já esteja mais apalavrado e mais encaminhado mesmo com o Flamengo. E se ele tem essas possibilidades de vir para o Flamengo, eu acho que ele não trocaria por outro clube aqui no Brasil, já estando conversado, certamente vai receber um baita do salário, o cara vai falar, o técnico lá agora é o que era da seleção, entendeu? Atrativos, tem né? alguma coisa. Tem um porém ali que é o seguinte, vai jogar onde lá naquele Flamengo? Se, tem um cara aí na seleção que disputa lugar com você, que se chama Arrascaeta. Eu acho que mais do que isso, não é só o Arrascaeta, não. E aí eu acho que entra na questão da competitividade, né, para ouvir vocês dois. E aí, Zinho, eu acho que tem uma coisa que é assim, o Tite já falou recentemente, ele vê carências no elenco, ele quer um ponta direito, porque ele entende que o Everton Ribeiro não é esse cara, e realmente não é, né? O Everton joga mais por dentro. Só que ele agora entende que o Everton vai brigar por posição em finalizando o contrato, né, porque ainda não foi anunciado oficialmente, com o Arrascaeta. E aí, como é que fica? Você traz o De La Cruz para a mesma posição ou o De La Cruz pode jogar junto com um dos dois? Como é que você fecharia essa equação aí, Tetra, para falar, não, De La Cruz? Alguém tem que sair, vale a pena. Alguém tem que sair para o outro entrar. Não dá para jogar com 13? Não, 13, 12 me tira uma dúvida aqui. Na final de 2019, né, que o Flamengo foi campeão em cima do River, o De La Cruz jogava no meio campo com quem lá no River? Nacho? Não era um cara que veio no Atlético Mineiro aí? Nacho Fernandes? Não era um cara que veio no Atlético? Qual é a característica do Nacho Fernandes e tal? Não jogava junto os dois? Olha aí. Não dá pra jogar junto Arrascaeta e De La Cruz no Flamengo? Dá. Pelo amor de Deus. Eles não jogam na seleção por uma opção, né, do Bielsa, né? Normal. Prefere um cara de recomposição pelo lado,
tem mais opções também, né? De jogadores que jogam na Europa, da seleção do Uruguai. Até o Canóbe, às vezes, joga pelo lado, que joga no Atlético Paranaense, voltando, recompondo ali, para dar uma liberdade, né, para os jogadores de frente. Coincidência, né? O Arrascaeta e o De La Cruz, eles nasceram no mesmo dia, 1º de junho. A diferença é na idade, né? Um nasceu em 94, que é o De La Cruz. Nasceu num ano muito bom, 94, né? Vai. O mês também. Boas memórias esse ano aí, né? O mês também, junho. Boa memória. Olha, eu acho que assim, cabe os dois tranquilamente de jogar. E o Arrascaeta tem sofrido com lesões. Isso até diminui o espaço dele na própria seleção do Uruguai. Né? Ele tem sofrido com lesões durante a temporada. As últimas temporadas do Arrascaeta, o baita do jogador que ele é, importantíssimo. E o Flamengo sofre muito quando não tem ele 100%. Acho que uma das dificuldades do Flamengo no ano também é essa, quando o Arrascaeta não está 100%. E eles vão... A gente estava falando aqui, guardando as devidas proporções, pela idade, né? O Ganso, o Renato Augusto, mas a gente está falando de grandes jogadores. Sim. Podem jogar junto, pode de repente não jogar em algum jogo. O Silas falou, vai poupar aqui, vai poupar ali. Tem jogo que nem vai usar os dois. Então, guardando as devidas proporções, serve para o De La Cruz se for contratado. Acredito que o Flamengo tem condições de contratar, tem poder financeiro para contratar. Se eu fosse os diretores do Flamengo, faria esse esforço para contratar um cara de 26 anos, ano que vem faz 27, tá naquela idade maravilhosa, né, Silas? No auge, jogador titular da seleção do Uruguai, potencial para ir para a Copa do Mundo. Ainda tem, esportivamente vai acrescentar muito, mas financeiramente pode trazer lucro para o Flamengo, por mais que o Flamengo contrate por um valor alto, ganhando títulos pelo Flamengo, conquistando títulos importantes de Libertadores, indo disputar Mundial, jogando Mundial pela seleção do Uruguai, tem mercado. O Demichelis falou aí. E o Arrascaeta está com 29. Né? Eu já falei aqui a coincidência, fazer aniversário no mesmo dia. E de repente o Arrascaeta tem algum probleminha, algum desgaste, o Tite vai falar, antes de contundir, segura um pouco, vai o De La Cruz, que está mais jovem, tem o Everton Ribeiro, né? Olha, já tem opções de sobra. Ainda mais tendo um De La Cruz, olha, uma contratação para ontem, se puder, se tem condição, vai lá, busca, traz. Os caras lá, o treinador do Michael já falou, não vai ficar não, muito difícil. Um jogador que é titular, que tem potencial, que os clubes estão de olho. Eu acho que o Flamengo, se trouxer, é um baita de um reforço. Rosinho, eu acho que vão jogar juntos, sim, ele vindo. E aí o Tite vai mostrar pro Bielsa, aqui, ó, pode colocar junto lá na seleção do Uruguai que funciona. O Bielsa vai olhar e vai ver. Agora eu só fico pensando assim, na minha opinião, e pelo que a gente viu aí do Tite nessa pequena amostragem, esquece lá, 4 zagueiros, 1 goleiro. Aí vão lá do meio para frente. Acho que não sai do time o Eric, nem o Gerson. Aí você põe Arrascaeta e De La Cruz, você tem o Pedro e aí vai ter mais uma vaga só. Mas aí ele vai mudar o sistema de jogo dele, Bruno Henrique e Cebolinha. O Gabigol, se fica lá. Mas aí ele vai mudar o sistema de jogo dele? Porque então, peraí, o Tite hoje joga com 2 pontas. Não, vai ter que mudar se ele vai pôr. Porque se vai jogar os dois ali... Nem sempre. Nem sempre. A maior parte nem do sempre tempo. Ele joga com 2 pontas. Sim. Não. Porque o Everton Ribeiro ainda não encaixou naquilo que ele quer. O Gerson ele já utilizou ali um pouquinho pelo lado direito. O Tite usou ele ali pelo lado direito. Eu estou pensando assim, o time, se o De La Cruz for contratado para iniciar, é esse time que o presidente falou. Ele vai escolher entre Bruno Henrique e Cebolinha pelo lado esquerdo. Ou Gabigol, o restante é esse time que ele falou. Outro, só que não vai ser esse time o ano todo, gente. Não vai ser esse time o ano todo. Não, mas estão falando time ideal. Entendeu? Ele vai precisar. Ele já deu um pouco mais de vazão. Mas quando o Arrascaeta sofreu um problema muscular, quando o Arrascaeta não tiver 100%, poxa, ele já tem um De La Cruz que faz a função que hoje não tem. Mas aí você vai botar o De La Cruz para ser banco? Aí eu acho que não sei. Não, ele vai ter muito elenco, isso é verdade, ele vai precisar. O De La Cruz, o Arrascaeta faz menos funções que o De La Cruz.
não só pela idade, mas pela posição do Arrascaeta mesmo. O Arrascaeta é aquele meia esquerda, segundo atacante. Agora, o Arrascaeta faz mais gols que o De La Cruz. O De La Cruz não é aquele goleador como é o Arrascaeta. Agora, eu vejo, por exemplo, o Demichelis, ele também fala ali, lógico, protegendo um pouco o jogador e se protegendo. O Ralá, nadie lo venga a buscar. Tomara que ninguém venha buscar ele. Ou seja, ali ele tá floreando, porque se dá errado, fala, pô, tô com o jogador aqui, tô mandando o jogador embora. Quer de novo? Quer de novo, Zinho? E não conseguia falar com a Yoko? Pô, que isso, hein? Nadie lo venga a buscar. Fala aí, pô, cara, ele arrebentou. Agora, o mundo árabe, para ele, porque lá tá o dinheiro, eu não vejo porque ele tá na seleção. Ele não vai querer ir para lá agora, porque o mundo árabe vai poder esperar. Da seleção. O mundo árabe vai poder esperar. Então, assim, a chance de, se der certo, ele vir para cá é o Flamengo mesmo. Agora, está trazendo um baita de um jogador. E para mim, do lado esquerdo, ele não vai jogar aberto lá. Porque lá tem Bruno Henrique e Cebolinha. Lá já tem muita gente, está congestionado. Ele vai ser... E o Araújo ou ele ou o Arrascaeta ali, para eles turnarem ali naquela posição. Ou ele vai deixar do jeito que está, deixa o Gerson e o Pulgar, que eu também acho que não sai, e bota o De La Cruz fazendo a meia direita lá e aberto um pouquinho. Agora, sabe como é que é empresário? Mas ele está pedindo outro ponta direita para mudar o sistema de jogo e tirar o ponta direito do time? Vai ter empresário falando na orelha do De La Cruz, olha, no Flamengo, cuidado, talvez você não seja titular absoluto. Eu tenho meu time aqui, é você mais 10. Vai ter tudo isso. Por isso que eu acho que o Flamengo, querendo, tem que logo apressar essa negociação. Porque ele jogaria em vários outros, para não falar em todos, muito rapidamente, pode chegar e já entrar no time. É bom jogador, pode ser que o cara convença ele e fale, ó, no Flamengo tem isso, hein? O técnico lá tá querendo um cara pra ponta, o Flamengo, pô, não vai tirar o Arrascaeta, o Gerson, o Pulgar, tudo isso se passa. Mas acho que o Flamengo, que já está conversando com ele há muito tempo, vai sair na frente. Apenas aqui o meu amigo me lembra agora que chegou no Vasco lá, o Alexandre Matos. Que reclamava, ele trouxe o Gomes, o Dudu e o Vinha pro Palmeiras. Gastou dinheiro. Peraí, você tá mudando, tá trocando de casinha, eu quero ver o Zinho. Não estou trocando de casinha, não. Você pode ligar pro De La Cruz, vê se você entenda isso. Não precisa passarinhar, não, Zinho. Ele pode ligar pro De La Cruz, fique tranquilo. Só isso. Zinho, você não me deu uma canelada aqui. De La Cruz no Flamengo, o assunto, rapaz, calma. Mas tá com umas ideias esquisitas hoje, né? Não tô entendendo. O Zorgento que me lembrou aqui. Valeu, Zorgento. Ele tá querendo dar ideia ele tá querendo já dar ideia pro Alexandre Matos lá. Zinho, você não me deu uma canelada aqui, que você tá educado hoje quando eu falei, vai ser reserva? Então escala aí pra mim. Porque o Tite não vai jogar com volante só. A canelada não é assim. Não, eu no início comecei falando do De La Cruz que eu vi em 2019, 2020 também. Ele fez lado de campo pelo River. Várias vezes eu vi ele fazendo. É que a gente está olhando para ele na seleção do Uruguai, que ele está jogando por dentro. Pode ser. Mas o Silas falou aí, ele faz múltiplas funções. Ele faz o lado direito tranquilamente do Flamengo. Nessa característica, não é ponta. Não estou falando para ele ser o ponta de acompanhar a lateral. É um meia pelo lado direito, como o Gerson fez. E ele vai fazer melhor ofensivamente. Ele fazendo aquela função. Não, e eu acho que ele recompõe, ajuda na marcação até para fortalecer esse meio campo, coisa que o Flamengo perdeu para o Atlético, praticamente abandonou o título, porque perdeu o meio campo totalmente para o time do Atlético. O Filipão preencheu ali com 4 homens e ele ficou com 2 homens abertos. Então, só para ver se eu entendi, que está quase na hora de ir embora, Tetra. Só para ver se eu entendi o que você está dizendo. Então, seria Eric, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha ou Bruno Henrique e o atacante lá na frente. Pedro, Gabriel, imagino que Pedro. Pedro ou Gabigol. Então é isso, vocês estão concordando que... Essa é a dúvida. Agora, eu acho que o Flamengo tem que buscar um lateral direito. Vai buscar o avião de novo. Tem 3, né? O cara perguntou aqui pra mim. Isso que é curioso, né? Tem 3. O cara perguntou pra mim, quem vai marcar? Tem 3, mas assim, nos 3 não encaixaram. Vai marcar o tá Flamengo, todo mundo com saudade do Rodinei. Porque são características muito diferentes. Esse é um bom debate, Acho que cabia bem no lugar do Renato Augusto, hein? Acho que cabia bem no lugar... Não, vambora. Quem foi que tava mandando mensagem pra você aí? Era o secador do Planalto? Não. O que tá acontecendo nesse celular aí? Eu estou só avisando que o Flamengo tem que pegar logo. O Paulo João que ligou pra ele agora aí. O cara perguntou quem que vai marcar no Flamengo. Eu falei, não, quem vai marcar é o outro time. O Flamengo vai jogar.
Então, é isso aí, né? Flamengo muito perto, sim, de contratar De La Cruz, né? Só falta o Flamengo pagar a multa rescisória, né? De 78 milhões de reais, né? Sabemos que o Flamengo já admitiu que vai pagar essa multa. O problema é questão de tempo, né? E o próprio De La Cruz já deixou muito bem claro que quer vir para o Brasil, quer vir para o Rio, quer jogar no Flamengo, né? Então, essa dupla aí entre Arrascaeta e De La Cruz para 2024, né? Vai dar muitas alegrias a gente, torcedor do Flamengo, né? A gente espera isso, né? Então, falar sobre a qualidade do De La Cruz é tipo chovendo molhado, né? Porque a qualidade técnica que o cara tem é brincadeira, né? E, obviamente, ele na seleção uruguaia, né? Ele é titular e o Arrascaeta é reserva dele, né? Também podemos olhar para o outro lado que o Arrascaeta, ele é reserva na seleção uruguaia, principalmente pela questão física, né? Se o Arrascaeta tivesse 100%, eu acho que o Arrascaeta ele seria titular sim, né? Ou junto com o De La Cruz, ou no lugar do De La Cruz, né? Isso a gente não iremos saber, né? Mas com esse atual técnico do Uruguai, né? Se não me engano, eu acho que é o louco Marcelo Bielsa, ele preza muito por intensidade no seu estilo de jogo, né? E é uma coisa que o Arrascaeta não entrega, entendeu? No Flamengo, nessas últimas rodadas do Brasileirão, sim, acabou entregando nessas últimas rodadas do Brasileirão, mas durante uma temporada sabemos que a questão física é um problema sério do Arrascaeta, né? Não sei ainda se ele conseguiu melhorar 100% da sua pubalgia, mas o De La Cruz chegando é um reforço e tanto, né? E o Flamengo pretende, né, oferecer 5 anos de contrato para o De La Cruz, né? O contrato vai até 2028 e o Flamengo já quer o jogador, né, para o dia 8 de janeiro, quando é a data marcada, né, para a reapresentação do clube no TT Ninho do Urubu, né? Então é aquilo. O próprio treinador do River Plate, o próprio treinador do River Plate, o De Michelis, né, já admitiu que é difícil o De La Cruz ficar em 2024. Eu acho que, obviamente, né, o caminho que o De La Cruz vai fazer, Buenos Aires, Rio de Janeiro e Flamengo, né? Então, excelente reforço. Eu quero saber a tua opinião aí. Deixa a tua opinião. Qual seria o meio de campo com o De La Cruz no Flamengo, né? Qual seria o seu meio de campo? Deixa nos comentários. É isso aí, tamo junto e deixa o like também. O like ajuda demais, galera. Vambora!